Irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje estudaremos a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2020. A lição que fala sobre que o despertamento renova o altar. Então, eu quero fazer 3 perguntas. O que é despertamento? O que é altar e qual o seu significado na antiga aliança? E será que os despertamentos de hoje têm as características de um despertamento verdadeiro? O tema geral deste nosso terceiro trimestre é os princípios divinos em períodos ou em tempos de crise. Da revista de adultos da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que é a revista a qual nós estamos estudando nesse trimestre, assim como nos demais. Bem, nós estamos aqui representando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Nós fazemos parte da sede setorial aqui em Itaquaquecetuba. O Ministério do Ipiranga, ele é presidido pelo pastor Alcides Fávaro, e nós estamos aqui sob a supervisão do nosso pastor setorial, o pastor André Felipe. Bem, só a título de lembrar, o título da lição de hoje, como eu já disse antes, é que o despertamento renova o altar. O despertamento renova o altar. Eu quero te pedir, eu não sei se você vai conseguir assistir essa aula até o final, de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade nesse momento, mas já curta a nossa aula, já inscreva no nosso canal, já ative as notificações, porque assim, cada vez que nós postarmos nova aula, você será avisado. E também, com a sua inscrição, o que acontece? A rede social, no caso aqui o YouTube, ele vê que esse conteúdo é interessante e ele leva isso para mais pessoas. Então, e tudo isso aqui é gratuito, então curta essa aula e se inscreva no nosso canal para a gente poder alcançar cada vez mais pessoas com o ensino da Palavra de Deus por intermédio da Escola Dominical. Bem, eu vou ler o título da lição, o texto áureo e a verdade prática. Mais uma vez, o título da lição diz que o despertamento renova o altar. O texto áureo diz que então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar que estava quebrado. Isso se encontra em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 30. Eu vou repetir o texto áureo de 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, que é: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor, ou seja, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Uma mensagem fortalecedora, uma mensagem de alerta, para que, se nós jamais quisermos, que ninguém quer ser derrotado por Satanás, pelo inimigo de nossas almas, nós devemos constantemente estar renovando o nosso altar pelo Espírito Santo de Deus. A leitura bíblica que serve de base para esta aula, para o comentário de hoje, ela se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3. Então, Esdras, capítulo 3, do versículo 2 ao versículo 5, e depois do versículo 10 ao versículo 13. Vou entrar na introdução, vou entrar então no comentário propriamente dito da nossa lição. A introdução da lição diz que nessa lição nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Então, um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. E que fato é esse? Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Bem, essa lição é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico da lição vai dizer que o despertamento
conduz o homem ao altar. O segundo tópico, que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro tópico é um alerta que diz: cuidado com as imitações. O primeiro tópico, o despertamento conduz ao homem ao altar. Eu vou fazer as leituras e vou trabalhando aqui o comentário para nós podermos entender que o despertamento conduz o homem ao altar. Vamos começar aqui falando nosso primeiro ponto sobre os judeus. Então, os judeus sentiam a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O judeu sentia a necessidade de acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. Então a Bíblia diz em Esdras capítulo 3, versículo 3, informando como é que estava a situação do povo quando eles voltaram para Jerusalém para a reconstrução do templo. A Bíblia diz que o terror estava sobre eles. O terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Então eles não foram recebidos amistosamente quando retornaram 70 anos pós-cativeiro para Jerusalém. Nós estamos vendo aqui que eles estavam aterrorizados pelo tratamento, a forma como eles estavam sendo hostilizados, os judeus que saíram do cativeiro, a forma como eles estavam sendo hostilizados quando voltaram para Jerusalém após serem libertos. Então, por isso mesmo, o povo sentia que precisava do acesso a Deus e eles faziam isso através do altar. E eu gostaria de dizer o seguinte: nós precisamos tomar um certo cuidado para que nós não venhamos nos aproximar, querer aproximar de Deus só quando nós estamos em situações de crises, só quando estamos em situações de dificuldades ou em situações de hostilidades, aqui como o povo judeu passou a atravessar ou estava atravessando lá em Jerusalém quando retornaram do cativeiro. Então nós lemos aqui que por causa do terror do povo das terras, dos povos da terra, nós vimos que por isso o povo sentia que precisava do acesso a Deus. Na verdade, nós não devemos aproximar só quando estamos em apuros. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 16, nos orienta que cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Só que nós devemos estar constantemente próximos de Deus. Nós devemos, como filhos de Deus, estar em proximidade constante ao nosso Deus. Só não quando não aproximar de Deus apenas em situações de desespero, de dificuldades e de crise. Bem, então o que é o altar e qual o seu significado na antiga aliança? Eu vou falar sobre o significado dele na antiga aliança e depois eu vou falar o que é o altar. Então, na antiga aliança, o altar, fisicamente falando, ele era entendido pelo povo judeu como se fosse o ponto de acesso a Deus. Para eles, o altar simbolizava essa comunhão, essa ligação entre o povo de Deus. Então, era de fato para eles o símbolo, o altar era o símbolo da comunhão entre o povo judeu e Deus. Ok? Agora, vamos ver aqui, no segundo tópico, que todos os despertamentos genuínos começavam com a restauração do altar. Todos os despertamentos genuínos começavam com a restauração do altar. Se nós vermos aqui, por exemplo, a história do profeta Elias, lá no livro de Reis, no capítulo 18, em 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver que Elias, no embate com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez para poder ter a resposta de Deus, que naquele confronto com os profetas, era o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus, ou Baal, ou Senhor. Então, depois dos profetas de Baal
terem clamado por muito tempo a Baal e não terem respostas, veio o momento de Elias clamar ao Senhor. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Elias, antes de fazer o clamor a Deus, ele primeiramente procurou consertar, procurou reparar o altar que estava quebrado. Nós vimos o exemplo do rei Ezequias. Rei Ezequias, ao assumir o trono, ele viu que o altar de holocausto, ele tinha sido substituído por um modelo pagão. O rei que antecedeu Ezequias, ele havia colocado nas dependências do templo o altar no modelo de Damasco. Ele achou interessante o modelo pagão de Damasco e pediu para construir, deu ordem para construir um altar semelhante ao de Damasco, onde ele estava reinando, para que ali se adorasse a Deus. Então ele fez uma imitação do que estava lá fora para trazer para o meio do povo de Deus, o uso do altar. Mas veio o profeta Ezequias, ou melhor, veio o rei Ezequias e vamos reconstruir, vamos substituir, porque o altar de Deus, ele tem um formato, o altar de Deus, ele tem um modelo, ele tem as suas bases, e não precisava então estar copiando ou replicando, fazendo réplicas de altares pagãos. E por último, nós vimos que quando os judeus voltaram do cativeiro, a primeira coisa que eles procuraram restaurar, procuraram edificar lá no templo, onde seria a reconstrução do templo, no mesmo local, foi justamente construir o altar sobre as mesmas bases, sobre os pilares em que a lei determinava. Então não precisaram inventar, não precisaram replicar, copiar modelos de costumes dos povos pagãos para poder cultuar a Deus. Então ali se começa o culto a Deus em Jerusalém após a reconstrução do altar que também havia sido destruído. Para a igreja de Cristo, a igreja não precisa de inovações, a igreja não precisa de invenções, a igreja não precisa imitar o mundo para cultuar a Deus e para atrair as pessoas de Cristo. A igreja ela não precisa mudar a palavra, a igreja não precisa substituir seus hinos por louvores modernos. A igreja ela tem as suas raízes, ela tem as suas bases de acordo com a palavra de Deus, para poder cultuar a Deus, para poder levar a palavra de Deus ou transmitir como deve ser o teor dessa palavra. E também a igreja tem os seus hinos sagrados, os seus hinos sacros, aos quais durante a sua edificação, o seu desenvolvimento da igreja na face da terra e também no nosso país, ele tem os seus hinos que sempre serviram de base para a edificação das nossas vidas espirituais. Então a igreja ela pode e deve acompanhar os avanços tecnológicos na forma de comunicar, na forma de acomodar o seu povo no templo, na forma de se relacionar e também de alcançar pessoas a Cristo. Acompanhar os avanços, sim, nos aspectos tecnológicos, mas não deve mudar a adoração. Deus continua o mesmo, portanto, a adoração a Deus não precisa ser copiado, replicado, os modelos de seja lá que povo pagão ou sociedade pagã for. A igreja de Cristo, ela está edificada em Cristo por meio da sua palavra. Pode-se criar estratégias para levar a palavra? Sim, pode, mas o que não podemos fazer é profanar aquilo que é sagrado. Então, para poder sintetizar, concluir esse tópico aqui, todos os despertamentos genuínos começaram com a restauração do altar. Então, por isso, o povo sentia a necessidade de ter acesso a Deus por intermédio do altar. Bem, o que é o altar? O altar, de acordo às Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecer sacrifícios e holocausto de animais. Era um testemunho perpétuo, era um favor
sentia-se nele a manifestação divina. Para os judeus significava a presença de Deus, ali eles santificavam as ofertas e era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. E por tais razões o altar era então respeitado. Isso está registrado no livro Tesouro de Conhecimentos Bíblicos do autor Emílio Conde. Vamos para o nosso segundo tópico desta lição, que fala que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. A nossa leitura diz que no tempo do Velho Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus, como nós vimos no tópico anterior. Agora, no Novo Testamento, como é essa questão? No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava profeticamente. Então, Cristo, o Filho de Deus, ele se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício. Ele levou os nossos pecados sobre o madeiro e padeceu para levar-nos a Deus. Então, por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo, onde ali, num sentido simbólico, ele mesmo foi o altar e ele mesmo foi a oferta e ele mesmo foi o ofertante, o que acontece no Novo Testamento, os evangélicos, os cristãos, todo o povo que fez parte da construção da igreja do Novo Testamento, seguindo o Evangelho de Jesus, não tem o altar fisicamente falando como símbolo do culto, como símbolo da adoração. No Novo Testamento, o nosso altar, o ponto de acesso, o meio de ligação entre o homem e Deus, o ponto de comunhão entre homem e Deus é Jesus Cristo. Até mesmo porque o próprio Jesus Cristo disse que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, no Novo Pacto, no cristianismo, os cristãos não usam da figura física de um altar, mas eles, por aceitarem a Jesus, já tem esse acesso direto, já tem essa comunhão direta a Deus. Então, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele é o nosso altar. Bem, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 2, diz que ele se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus diz que, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. E ainda Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 18, que, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Então, o nosso acesso, o nosso ponto de contato, se eu posso dizer assim, o nosso meio de comunicação, de ligação, de comunhão a Deus é a pessoa de Jesus Cristo. Aceitou a Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo no seu coração, tem acesso a Deus. Não aceitou a Jesus Cristo, não recebeu o Espírito, não tem acesso a Deus. Essa é a verdade segundo a palavra de Deus. Eu quero concluir essa parte dizendo que o Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 32 diz que o Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para essa grande realidade. A Bíblia diz que depois de serdes iluminados, suportastes grandes combates de aflição. Ou seja, depois de recebermos o despertamento espiritual, depois de sermos orientados pelas Sagradas Escrituras, depois de recebermos fortalecimento por intermédio do Espírito Santo, então nós podemos enfrentar e suportar os combates em aflições, porque agora
isso tudo se tornou possível mediante a restauração do nosso altar. Ou seja, nós agora temos o nosso coração livre, aberto por intermédio da presença do Espírito Santo para mantermos comunhão diretamente com Deus e suportar os combates, suportar as aflições do tempo presente, como a Bíblia nos revela. Então esse aqui é o nosso segundo tópico e eu quero sintetizá-lo dizendo que no Novo Testamento, Cristo se tornou o centro da nossa comunhão com Deus. No Novo Testamento, Cristo se tornou o centro da nossa comunhão com Deus através da sua morte expiatória, trazendo então a redenção a todos os homens. Não temos mais o altar, como o nosso ponto central de culto a Deus, como acontecia no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus Cristo tornou o centro da nossa comunhão com Deus. Não temos mais o altar como ponto central de culto a Deus, como no Antigo Testamento, ok? Terceiro tópico, para a gente encerrar nosso último tópico, nós vimos que é um alerta. O terceiro tópico diz: cuidado com as imitações. Já no tempo dos apóstolos, haviam movimentos que realmente tinham uma aparência de sabedoria. Então tinha movimentos que tinham uma aparência de sabedoria em devoção voluntária, porém não era de valor algum, senão para a satisfação da carne. Ou seja, de certa forma, já existiam imitações, já existiam invenções, que nós estamos vendo aqui, que até tinha uma aparência de sabedoria, que até tinha uma aparência de devoção, tinha uma aparência de sujeição voluntária a Deus, mas a referência bíblica de Colossenses, capítulo 2, versículo 3, diz: porém não era de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas de um verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Então, o que nós vemos aqui? Que esses avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório. Nós sabemos que existe isso. E pode fazer o público rir, chorar, jubilar, bater palmas e etc. As técnicas aplicadas nas pessoas que não discernem ou não discernem o que é espiritual, o que acontece aqui, com as técnicas sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. Ninguém ensina ninguém a falar em línguas, porque a língua que o crente fala, a língua estranha que o crente fala no momento em que ele está alegre, no momento em que ele está comunicando-se com Deus em línguas, não é uma língua aprendida que um outro homem, uma outra pessoa pode ensinar. É uma língua estranha concedida por Jesus Cristo, que a pessoa recebe a partir do momento que realmente recebeu o batismo no Espírito Santo. A partir do momento que ela recebeu o batismo no Espírito Santo, essa pessoa, o que evidencia o batismo, não estou falando em ser cheio do Espírito Santo, eu estou falando no batismo no Espírito Santo, o que evidencia é o falar em línguas. Então, quem trabalha com a imitação, ensinando os outros a falar línguas estranhas, porém são experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Vamos concluir essa aula? Bem, eu vou sintetizar aqui em 1 minuto os nossos 3 tópicos, tudo que nós acessamos, tudo isso que nós absorvemos aqui no conteúdo desses 3 tópicos da aula de hoje. Nós vimos inicialmente que
todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso, os judeus, eles sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Vimos isso logo no nosso primeiro tópico. Então, no nosso segundo tópico, nós estudamos que no Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens. Não temos mais o altar como ponto central de culto a Deus como no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, o ponto central de culto a Deus era o altar. No Novo Testamento, o ponto central de culto a Deus é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebo a Jesus Cristo, recebo o Espírito Santo, tenho acesso diretamente a Deus. Você recebe a Jesus Cristo, recebe o Espírito Santo, tem acesso diretamente a Deus. Na Nova Aliança, no Novo Testamento, no período da graça que nós estamos vivendo, o altar não é o nosso ponto central de acesso a Deus. Ok? Finalizando a nossa introdução, o nosso último tópico vem nos orientando que o estudo sistemático da Bíblia é necessário para identificar os movimentos que não têm as características do verdadeiro despertamento espiritual. Ou seja, somente estudando a palavra de Deus de forma sistemática, de forma constante, às vezes até de forma exaustiva, que nós teremos a nossa visão aberta para poder discernir se determinados movimentos eles são verdadeiros, são constituídos de um verdadeiro avivamento espiritual ou são imitações baratas de um avivamento como nós vimos anteriormente. Então, para finalizar, o ponto central, o nosso ponto central da comunhão com Deus, o ponto central que nos faz a ter um despertamento, a ter o nosso altar constantemente renovado, é justamente estarmos em comunhão constante com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o estudo da palavra do Senhor. Então é por isso que se eu venho para a internet, eu vejo um videozinho de 30 segundos, eu não vou ser edificado. Se eu vejo um vídeo de 1 minuto e tá bom, isso não significa edificação. Nós temos que estudar sistematicamente. O estudo, às vezes, ele é exaustivo. O estudo, às vezes, ele é até cansativo, porque nós precisamos nos encher, nós precisamos nos abastecer das verdades da palavra de Deus para não sermos enganados até pelos ventos de doutrinas que aparecem no meio de algumas denominações. Então, vamos encerrar. Nós chegamos ao final da nossa terceira aula desse terceiro trimestre de 2020. Eu quero te parabenizar por completar o estudo dessa lição. Você completou o estudo da lição? Então faz assim, vai lá no comentário, escreve: eu completei o estudo da lição. Eu vou ver quem são as pessoas que estão realmente vendo a aula do começo ao fim, se nutrindo do ensino da palavra de Deus e fortalecendo a sua vida por intermédio desses ensinos. Bem, na nossa próxima lição, nós estudaremos que a construção do templo enfrentou oposição. E como eu digo, nós estamos pegando a história do cativeiro, nós estamos pegando a história do retorno do povo para Jerusalém, a construção do templo e contextualizando o que é a história do tempo de crise do povo de Deus no passado, traz de lições para podermos aplicarmos no período de crise em que nós estamos enfrentando na humanidade, no mundo como um todo. Bem, se você gostou dessa lição, aperte aí em curtir, deixe o seu comentário, compartilhe essa aula, se inscreva no canal, ative as notificações clicando aí no sininho.
Assim, você será avisado a cada conteúdo que nós postarmos aqui, a cada aula que for postada, e também com seu envolvimento nesse canal, clicando, curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Com seu envolvimento, a nossa aula terá cada vez mais alcance. Como eu disse no início, as redes sociais entendem que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante, e elas passam a entregar para mais pessoas, ok? Nós encerramos por aqui. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, e eu te espero na próxima aula.